Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias do dia e a análise política direto aqui da terrinha. E a Lava Jato já cedo colocou o pé na estrada e levou gente pra cadeia no esquema criminoso no Rio de Janeiro envolvendo Sérgio Cabral, o governador que já está atrás das grades, e mais gente foi fazer companhia a Cabral. Luiz Inácio Lula da Silva reage em relação à delação de Marcelo Odebrecht e ao depoimento dele ontem ao juiz Sérgio Moro. E mais, a esquerda ataca Bolsonaro. Bolsonaro, que é o candidato brasileiro que diz que a grande inspiração dele é Donald Trump. E o Senado Federal pode dar um tiro na soberania brasileira. Eu comento tudo com você a partir de agora, aqui na BR-TV Boston. Bem, vamos lá, o noticiário brasileiro recheado de informações hoje. A Lava Jato, logo pela manhã, fez uma operação no Rio de Janeiro, uma operação batizada de fatura exposta. Um trocadilho com a expressão médica fratura exposta, justamente atacando uma quadrilha que agia na área de saúde, nas compras de órteses e próteses superfaturadas, e que, claro, que o dinheiro que sobrava ia para o bolso dessa organização criminosa, dessa quadrilha, da qual faziam parte, segundo a Lava Jato, o próprio governador Sérgio Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso, está em Bangu, e também o secretário estadual de saúde, um senhor chamado Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes instalou um esquema de corrupção à época em que era diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia de 2002 a 2006, no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, sabendo do esquema de corrupção, quis ampliar o esquema quando tinha a caneta na mão e trouxe esse Sérgio Cortes para ser o secretário de saúde. Junto com o Sérgio Cortes também veio todo o esquema de corrupção. Como é que funcionava esse esquema na corrupção de órteses e próteses? Era no processo licitatório. Os pregões eletrônicos, os pregões internacionais eram feitos. Nesses pregões, as empresas colocavam o valor da órtese, o valor da prótese e também o valor dos impostos. Os impostos que variavam aí de 40% a 60% do valor do produto médico, né? Dependendo aí do produto, de onde vinha, aquela coisa toda. No pregão, quando havia alguém escolhido na licitação, quando alguém vencia o pregão eletrônico, a turma da Secretaria de Saúde, debaixo do mando do Sérgio Cabral, governador da época, simplesmente fazia, teoricamente, o pagamento de todo o valor integral, ou seja, o produto, a prótese ou a órtese, geralmente produtos caríssimos que chegam a custar 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais, e também dos impostos. Ocorre que, para esse tipo de compra, envolvendo o poder público, envolvendo os cofres públicos, envolvendo hospitais públicos, não há cobrança de tributos, não há cobrança de impostos. Então, este valor de 40% a 60% de cada prótese e cada órtese, na verdade, era dinheiro que saía dos cofres públicos e, ao invés de cair para a empresa, caía no bolso da quadrilha. E nisso, a Lava Jato investiga aí que foram desviados de 300 milhões a 500 milhões de reais nesse período, só envolvendo o esquema de órteses e próteses. E por conta disso, o Sérgio Cortes foi parar na cadeia, vai fazer companhia aí para o Sérgio Cabral. Esse esquema é um esquema que foi entregue por um senhor chamado César Romero, que nada mais é que o delator do caso. Era o subsecretário de saúde e que foi pego com a boca na botija e que entregou as informações, inclusive delatando para a Lava Jato que o secretário de saúde estava tentando combinar uma versão para que o delator contasse uma história mentirosa para a turma da Operação Lava Jato. É um esquema grande, um esquema gigantesco, né? Um esquema que não envolve só o Rio de Janeiro a princípio. Aqui a Lava Jato pegou o Rio de Janeiro, mas esse tipo de fraude no sistema de órteses e próteses é investigado em vários estados por integrantes do Ministério Público. Mas no caso do Rio de Janeiro, a coisa é gigantesca, né? E acabava atingindo aí todas as compras de órteses e próteses que eram pagas com
com dinheiro público. A propina, gente, o valor da propina era dividido da seguinte forma: 5% para o Sérgio Cabral, 2% para o Sérgio Cortes, 1% para o delator, 1% para um integrante do Tribunal de Contas e 1% ficava ali como capital de giro. Era assim que era feita a divisão dessa propina. Então, a turma aí da Lava Jato colocando gente na cadeia. Outra informação que envolve a Lava Jato, envolve o Brasil e agora o ex-presidente Lula, é o depoimento de Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, nesta segunda-feira, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro naquela ação que envolve o Antônio Palocci, que foi o homem forte do ex-presidente Lula e que era, na planilha da Odebrecht, o italiano, né? Há uma investigação sobre 128 milhões de reais pagos em propina pela Odebrecht e empresas do grupo ao Antônio Palocci em troca de medidas provisórias, em troca de projetos de lei que beneficiassem a Odebrecht e as empresas da Odebrecht enquanto Lula e Dilma estavam no poder, especificamente nesse caso, o ex-presidente Lula, ainda que a campanha de Dilma tenha recebido também boa parte do dinheiro da propina, né? O Marcelo Odebrecht não só deu detalhes de como funcionava esse esquema, disse que sim, o Palocci era o grande interlocutor entre a Odebrecht e o governo Lula, que foram pagos milhões e milhões de propina, que em um dos casos ficou uma espécie de vale-propina acumulado numa negociação que foi feita no governo Lula, mas ficou para a campanha de Dilma, 50 milhões de reais em propina, que o próprio Lula levou dinheiro, né? O próprio Marcelo Odebrecht mandou entregar dinheiro para o Lula, que a Odebrecht, através de uma empresa laranja, comprou o terreno onde deveria ter sido construída a sede do Instituto Lula, não foi por outros problemas, mas a Odebrecht comprou isso, também dinheiro de propina. Disse que Dilma Rousseff sabia de todo o esquema e que foi alertada pelo próprio Marcelo Odebrecht que a Lava Jato poderia chegar no esquema do Petrolão envolvendo Dilma, a campanha dela, o João Santana, ou seja, o Marcelo Odebrecht implodiu o Lula, o PT e a Dilma, né? Então agora são os minutos finais dessa grande novela e essa expectativa do brasileiro de ver Lula na cadeia, né? Porque agora falta apenas a delação de Antônio Palocci. E aí não tem como segurar, Lula certamente vai pagar pelos crimes que cometeu aqui no Brasil. Lula e a turma dele, ao invés de tentar se explicar, aliás, não tem nem como explicar, né, gente? Porque é inexplicável. Hoje atacou mais uma vez a turma da Lava Jato, atacou a pouca imprensa livre que existe no Brasil, o jornalismo independente, que é muito pouco, né? Além de mim, tem um ou outro que faz, né? Nós temos aqui, eu que trago para vocês informações, o antagonista e mais um ou outro espalhado pelo Brasil e acabou, né? Mas hoje o Lula atacou e atacou fortemente aí aqueles que ele considera desafetos, né? Que diz que estão inventando informações, que os vazamentos são seletivos, que as delações são seletivas, enfim, é aquela coisa do desespero, né, de Lula nos minutos finais de liberdade, porque muito em breve Lula estará atrás das grades. Outra informação importante que vem aqui do Brasil envolve um projeto de lei que está sendo discutido no Senado hoje, pode ser votado ainda hoje, que trata-se da nova lei de imigração. A nova lei de imigração é um projeto do senador, agora ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e que vai na contramão absoluta do que os Estados Unidos estão fazendo hoje, né? Simplesmente arrebenta a fronteira brasileira ou as fronteiras brasileiras, escancara tudo para todo e qualquer tipo de gente, travestido de imigrante, inclusive gente ligada ao narcotráfico, gente ligada a grupos terroristas, né? Porque essa lei que foi feita é uma lei que sepulta aquilo que nós conhecemos como nação, como pátria e ataca diretamente a soberania e a segurança aqui do Brasil, né? O senador Aloysio Nunes, agora ministro, reagiu duramente às críticas que eu mesma fiz a ele, colocou no Facebook ali uma reação na semana passada, disse que isso é coisa de xenofobia, né? Usando um discurso da própria esquerda brasileira, enquanto a esquerda comemora a tal lei de imigração, né? É o Brasil, mais uma vez, tentando ir, né, contra o que o mundo nos ensina, né, que deu errado, a favor, aliás, do que o mundo nos ensina que deu errado e contra o que o mundo nos ensina que dá certo, né? Então é o nosso Brasil fazendo o dever de casa às avessas. Quem vai decidir é o Senado, mas de fato é um projeto que é um tiro
no pé da soberania nacional, que escancara as nossas fronteiras com Colômbia, Venezuela, partidos bolivarianos, e aqui qualquer um vai poder entrar travestido de índio. Se a pessoa disser que é índio, sou índio, descendente de índio, vai ter livre trânsito, se imagina aqui para narcotraficante e para organizações terroristas, né? Isso vai ser muito fácil, né? Vai ser uma piada entrar aqui no Brasil e fazer do Brasil o que quiser e bem entender, sem contar com os custos, né, disso, porque o imigrante terá acesso a todos os direitos que tem o brasileiro, e o governo vem, nos pede sacrifício em relação à reforma da Previdência, reforma trabalhista, e quer, neste projeto, né, o Aloysio Nunes e o Senado querem simplesmente transferir uma conta gigantesca para o brasileiro, né? A expectativa é que haja um mínimo de bom senso no Senado para que esse projeto seja engavetado de uma vez por todas. E para finalizar, vamos a Jair Bolsonaro. Você viu na semana passada um trecho de uma entrevista exclusiva aí que o Bolsonaro concedeu para mim, e agora, né, a bola da vez são os rompantes, né, as frases que o Bolsonaro diz, que são frases, né, eu brinco aqui que o Bolsonaro tem uma boca enorme, né, fala pelos cotovelos, como nós dizemos aqui no Brasil, e ele diz inclusive que o Donald Trump também, né, foi muito bocudo na campanha, falou demais, provocou muita gente, mas a imprensa esquerdinha dos Estados Unidos, né, fez o trabalho esquerdinha. E aqui no Brasil, a imprensa esquerdinha também está fazendo o trabalho esquerdinha, né? Então, você vê muitos recortes, parte da imprensa pegando só as frases de efeito, né, para fazer grandes matérias aí envolvendo o Bolsonaro, e a última da vez envolve, né, o que os petistas, né, e a turma do PSOL tá chamando de racismo, porque o Bolsonaro fez um comentário infeliz sobre um grupo quilombola aqui no Brasil, dizendo que visitou uma aldeia quilombola e que nessa aldeia ninguém fazia nada, era só dinheiro público desperdiçado, e fez um comentário, né, dizendo que o mais leve lá pesava 7 arrobas, né? Isso serviu para que a turma do PT e do PSOL viesse com tudo para cima do Bolsonaro. Parte do Ministério Público, nós sabemos também, né, tem muita gente da esquerda infiltrada, e essa parte do Ministério Público também entrou com uma ação dizendo que ele foi racista e que ele vai ter que pagar uma indenização de 300 mil reais, que ele ofendeu a honra dos quilombolas, ou seja, aquela velha história brasileira da vitimização sendo usada debaixo do manto da palavra racismo, né? Nós temos que evoluir muito ainda, mas muito ainda em relação a esse assunto, né? Estamos aí anos-luz para trás e não para frente, e aqui no Brasil, né, muitas vezes a liberdade de expressão é taxada, né, como preconceito, como racismo, quando a gente vê que na verdade quem estimula o racismo, o ódio e a divisão do país entre nós e eles, brancos e negros, pobres e ricos, é a própria turma do PT, a própria turma da esquerda, da qual fazem parte aí as deputadas que estão fazendo, né, esse barulho todo, como a Benedita da Silva e a Maria do Rosário. É isso, gente, vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos, volto na quinta-feira com mais notícias direto aqui da Terrinha para você que acompanha a BR TV Boston. Tchau!